Ele morreu sem poder assumir como ele de fato se sentia, né? Que seria, isso deve né? ser horroroso. Eu acho que se ele tivesse vivo, ele falaria hoje tranquilamente. Sim. Porque ele era um cara muito espiritualizado. José Alvarenga é um grande diretor até hoje da Globo e dirigiu alguns filmes dos Trapalhões. Ele começou como assistente do J. Betanco, que é o grande diretor dos Trapalhões. E aí eu fui lá na casa dele, no apartamento dele lá, entrevistar ele. E a gente tava falando dos Trapalhões, e ele tava fazendo uma puta análise sociológica, antropológica dos Trapalhões e tal. E já tinha, porque eu já tinha entrevistado o Baiaco, foi quando o Baiaco fez a questão, falou a revelação do Zacarias lá, falando que o Zacarias era bissexual e tal. E aí o pessoal falou, putz, mas você vai perguntar isso pra... Eu tenho que perguntar pra outras pessoas pra saber, né? Porque você não pode confiar só em uma fonte. Validar, né? Tem que ter outras. E aí falou, pô, você vai perguntar isso? Eu falei, tem jeito de você perguntar sem ser rude, sem ser deselegante e tal. E aí um dia, daí nessa entrevista do José Lavigne, eu falei, e o Zacarias? Ele falou, você sabe que o Zacarias já deu em cima de mim? Ele tava dirigindo, e aí o Zacarias passa por ele, tipo, mede ele assim e tal. E aí o Zacarias, eu não... O Zacarias entendeu? mediu ele e falou, Didi. Mas assim, falou numa boa, entendeu? O Zacarias, de fato, era bissexual. Ele pode se interessar por alguém e fazer essa cantada sem ser um assédio, alguma coisa assim. E ele, respeitosamente, falou, não, aqui não. E ele revelou ali, falou, ó, sim. Tanto é que até de mim ele deu em cima. Quer dizer, é um furo de reportagem. Quer dizer, ele falou? Falou. Então de um outro jeito? Falou. Então é aquele negócio, essa história do Zacarias ser bissexual, quem falou foi o Baiaco pela primeira vez. O Baiaco, foi engraçado isso, né? Porque o que acontece? Quando o Zacarias morreu, eu não sei a idade de vocês, se nós somos contemporâneos, não, se vocês acompanham os Trapalhões. Eu sou de 86, né? Então eu peguei, peguei o finalzinho já. Eu já sou mais velho que o Marcão. Lembro bem Quando da o Zacarias morreu, que foi em 90, teve muita especulação na imprensa da morte do Zacarias, porque tinha o fato, e realmente, né, das pessoas misturar o personagem com a pessoa, que o Zacarias é um, se você olhar, afeminado, tem um jeito delicado e tal, mas as crianças adoravam o Zacarias. Tanto é que eu acho que... Era fofo, era meigo, não era um negócio... Eu arrisco até dizer que talvez seja o preferido, era o preferido das crianças, o Zacarias. Sim. De tão... Por conta disso, ser uma coisa... Porque era um lance quase infantil, exato. Não era um... É a que mais se identificavam. Falavam, que cara legal e tal. E aí E aí quando morreu, porque a última aparição dele foi numa Escola Atrapalhada. Foi um filme de 90 também, que lançou. Supla, né? Supla, Angélica. Que eles fazem uma participação especial. O Zacarias aparece de relance quase, faz uma cena bem curta. E quando ele aparece lá, e quem foi no cinema viu, se chocou com aquela figura muito magra do Zacarias. Ele sempre foi dos quatro, tirando o Dedé teve uma fase bem obesa tal, mas ele sempre foi meio rechonchudinho e tal. E aí criou começaram a falar que era pneu, o Dedé, Didi, todo mundo fala, foi pneumonia, foi uma dieta que ele fez. Alguém já morreu de dieta? Eu não conheço, cara, alguém que morreu de dieta. Eu morro de desgosto só, mas de dieta mesmo. E aí foi uma dieta que ele fez, tal, não. Daí pegou uma pneumonia, era o que foi falado. Eu entrevistei a Selma Lopes, que foi a viúva dele, falou, foi de câncer e tal. E aí eu falei com o Baiaco, né? Falei, pô, Baiaco, e o Zacarias? Ele falou, o Zacarias era uma bichona. Falou brincando assim. Sim. Né? Falou, puta, a primeira. Quer dizer, um cara que tava lá, viveu com eles e tal, falou abertamente. Daí eu falei, pô, como assim? Porque todo mundo falava que não, ele era, a gente sabia que era. Quer dizer, Renato, Dedé, todo mundo sabe que ele é. E eu acho que eles, não falando isso, eles ainda não ajudam a naturalizar uma coisa que hoje é comum. Você vê muita gente hoje chega e fala, pô, tem muita gente se abrindo, e eu acho isso bacana. Por quê? Porque vai quebrando esses preconceitos. Eu acho que cada um é livre para ser o que é. É porque se na época
Imagino que naquele momento, pra ele falar que era... Era muito difícil. Tinha muito difícil, preconceito. Né? Era a época da epidemia da AIDS, estava altíssima. Muita gente morrendo com isso. Por isso que criou também essa suspeita. Na época do Cazuza. O primeiro artista... Fred Mercury. O primeiro artista brasileiro que morreu de AIDS realmente foi um ator... Lauro Corona, um galã da Globo. Que era galã. O cara era o galãzão da Globo e de repente também homossexual, não é? E aí morreu de AIDS. Foi a primeira celebridade. E quando o Zacarias morreu, surgiu também. Surgiu essa especulação de falar de AIDS. Por quê? Naquela época, pegava AIDS, era uma coisa assim, tipo, era muito rápido, né? E era uma sentença de morte. O cara pegava e era muito rápido. E tinha aquela coisa que falava assim, era uma doença de gay. Isso. Não falavam isso? E aí o que aconteceu? Tudo que aconteceu com o Zacarias levava a essa direção. Ele emagreceu muito rápido e morreu muito rápido. Da época que ele ficou mal até a morte dele, foi tudo muito rápido que aconteceu. Então essa suposição que tinha na época tinha fundamento. Pô, o que aconteceu com ele aconteceu com o Cazuza, aconteceu com uma série de coisas e tal. Enfim, a gente entende, talvez porque por ser um ídolo infantil, não falar abertamente que o cara... Eram outros tempos, né? Também, eram outros mudou. Tempos. Mas ao não abrir hoje isso, eu acho que eles podiam chegar e falar, realmente, a gente não falou na época pra... Mas tinha as crianças, respeitando as crianças, enfim. Mas ele era. Qual que é o problema de falar isso? Eu não vejo o preconceito e ninguém tá aqui apontando o dedo. Ao contrário, eu acho que ele sofreu muito com isso, o Zacarias. De não poder falar, tal, porque... Ele morreu sem poder assumir como ele de fato se sentia, né? Que seria, isso deve ser horroroso. Eu acho que se ele estivesse vivo... Ele falaria hoje tranquilamente. Sim. Porque ele era um cara muito espiritualizado. Como outros atores, Marco Nanini. Né? O Giannichini. O Marco Nanini, na hora que ele falou, eu falei, cara, legal, sabe? Tipo, que bom. Perdeu o trabalho? O cara não perdeu o fã. Não perdeu o trabalho, não perdeu o respeito. Nada. Genial. O cara continua sendo um grande. Na verdade, ele ganhou mais respeito pra mim. O Giannichini é um cara que muito mais admirado depois que ele se assumiu. Porque foi algo que a vida toda dele, ele também conviveu com isso, de será que é, será que não é. E o cara chegou a um ponto e falou, não, eu sou. Realmente. E esses caras ajudam a quebrar esse preconceito. Claro, demais. Eles são exemplos para outras pessoas. Porque alguém fala, puta, o Giannichini falou, então eu posso falar, eu posso contar, então meu pai ou minha mãe vão poder aceitar, ou vai começar a ter uma aceitação maior, tal. É um processo. Spaco, o Zacarias, quando ele descobriu que ele estava doente, ele se isolou. Não é? Tanto é que, você já falou isso em outras entrevistas, também é relatado isso naquele livro do Mussum, na biografia do Mussum, que o Dedé fala muito, porque o Dedé conta muito desse período. E no livro na biografia do Mussum fala que quando o Zacarias simplesmente desapareceu, ninguém achava ele, e aí descobriram que ele estava morando isolado, se tratando com ervas, com não é? Porque ele tinha essa questão dele ser... Ele era pai de santo, não é? Isso, ele é um cara espírita, né? Ele tem um centro espírita até hoje em Anil, que é do lado de Jacarepaguá, que foi ele que criou. Até hoje existe esse centro espírita, que foi uma coisa que o Zacarias que fundou. Mas quando ele se isolou, que ele foi morar sozinho, ele estava sozinho ou ele foi com alguém? Ele tinha um companheiro, ele tinha uma companheira, tinha alguém que cuidava dele ou ele realmente se isolou e ficou sozinho? Ele tinha nesse período que ele estava doente e se isolou, ele vivia com uma pessoa, que era o namorado dele, chamado Carlos Leite. Que é o humorista? Humorista. Humorista Carlos Leite, que foi... Ele fez parte da Praça é Nossa. Sim, não é? Fez muito trabalho. Você lembra dele, Marcão? Na Praça é Nossa tinha um personagem na Praça é Nossa chamado Mauro Maurício. Que ele falava, ele tinha um negócio ele fazia meio galã e ele tinha uns trejeitos meio... Que era meio Zé Bonitinho, assim. Meio Zé Bonitinho. E ele falava, Malguício, é o seu prazer. Malguício, que ele... Lembro. Ele era muito conhecido também, o Cláudio Leite. E você sabe quem deu essa pista foi o próprio Dedé, né? Esse humorista da Praça é Nossa era o namorado do Zacarias. Era o namorado do Zacarias. Ele viveu com o Zacarias, porque o Zacarias, ele... não recebia nem os outros três, vivia com ele, estava recluso,
A Globo quis pagar um tratamento para o Zacarias nos Estados Unidos, que naquela época tinha de mais avançado em tratamento da AIDS. O próprio Cazuza se tratou nos Estados Unidos. Só que o Zacarias falou, não, vou fazer aqui porque ele entendia, era a filosofia dele de fazer com ervas medicinais, essas coisas todas, e se isolou com o Carlos Leite. E recebeu, eventualmente, os 3, mas era o Carlos que tratava do Zacarias. E uma curiosidade, no ano seguinte, o Carlos Leite morre de AIDS. Ele morreu e aí sim, comprovadamente de AIDS. Um ano depois da morte do Zacarias. Quase um ano. Tudo isso, se eles fossem falar hoje, seria um grande avanço até para os fãs, porque muitos fãs me xingam hoje porque falam que eu quero tirar ele do armário. Isso, ou manchar o nome dele, ou denegrir a imagem dele. Ao contrário, humanizar o cara. Falar, ele era uma pessoa que amava do jeito que ele tinha que amar. Normal, né? E quando você aborda esse tipo de tema com a esposa do Zacarias, com os filhos do Zacarias, o que eles acham? Então, eu tive uma preocupação de não entrevistar parente. Porque parente tem aquela coisa lá, é lindo, maravilhoso. Mas com a esposa dele você falou. Com a Selma Lopes eu falei, porque a Selma Lopes, ela fez... isso é muito importante. A história do Zacarias, o Renato conta que foi ele que trouxe o Zacarias. Na verdade, quem trouxe o Zacarias para os Trapalhões foi a Selma Lopes. A Selma Lopes, para quem não conhece, ela é a Margin Simpson. É a dubladora. É a dubladora. Caraca. Ela tem acho que uns 90 anos. Foi uma das entrevistas mais difíceis de conseguir. Nós fizemos quase que uma campana lá no estúdio dela para conversar com ela e convencer ela de nos dar uma entrevista. E também, de novo, mas você vai falar com ela da questão do Zacarias? Tá? Eu falei, tem tudo uma forma de perguntar. E aí ela contou, falou, eu que indiquei o Zacarias pro Renato. Aí o Renato viu e trouxe o Zacarias. Mas a história que se conta é que ele que trouxe. Na verdade, foi uma indicação dela. E aí eu perguntei pra Selma, eu falei, Selma, essa questão do Zacarias de ser bissexual e tal, ela falou, até quando ele foi casado comigo, ele era hétero, deu conta do recado. Depois o que ele fez da vida dele é um problema dele. Respondeu. Ela não negou. Tá. Ela falou, se o cara fez isso, é um problema dele. Então ela lida. Cara, artista, quem tem cabeça aberta, lida. E qual que é o problema disso? Nenhum. Agora tem gente lá da cidade que xinga, mas isso aqui é o nosso símbolo e tal, e qual que é o problema? E o cara de alguém xingar e falar, mas você quer destruir a reputação dele? De forma alguma. Falar disso? E se for comprovadamente que o cara é gay, ele deixa de ser o ídolo da cidade? Jamais. Deixa de ser o símbolo da cidade? Jamais. Não é? Jamais. Vai perder turista, vai perder por causa disso? Se for, quem que é? Esses homofóbicos, esses caras que não fazem Melhor falta perder. alguma. É melhor perder. Entendeu? Então não tá perdendo nada. Você viu nesse corte que aqui de vez em quando rola um papo bem sério também, não é? E papo como esse que você acabou de assistir tem um monte aqui no canal. Então olha só, sai desse vídeo agora e vai procurar, porque com certeza você vai encontrar muita coisa que vai te surpreender. E aproveita que está por aqui, não deixe de se inscrever e ativar as notificações do nosso canal. Valeu, até mais!